Pai do Senhor, meus irmãos, sou Luciano Carrilho, sou diácono, professor e dirigente de EBDs. Eu sou grato a Deus por mais esta oportunidade de poder colaborar com esse subsídio das lições da CPAD adulto. Neste vídeo vamos estar trazendo um resumo dos tópicos da última lição do primeiro trimestre de 2024 e tem como título O Poder de Deus na Missão da Igreja. Estamos encerrando o primeiro trimestre de 2024, que tem como tema o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Não se esqueça, meus queridos irmãos, de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Também vamos liberar nesta lição os slides para que você possa utilizar como mais um subsídio nas suas aulas. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e adentraremos agora nos pontos principais da nossa lição. Texto áureo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1:8. Verdade prática. O Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Leitura bíblica em classe. Atos 13, 1-4. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Objetivos da lição. Primeiro, refletir acerca da doutrina bíblica do Espírito Santo. Segundo, analisar as diferentes perspectivas da capacitação do Espírito Santo à sua igreja. Terceiro, pensar no Espírito Santo como o principal impulsionador da obra missionária. Queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus, os irmãos, chegamos mais ao final de um trimestre abençoado por Deus, lições maravilhosas que falam sobre o corpo de Cristo, a origem, a natureza e vocação da igreja no mundo. Hoje a 13ª lição de encerramento traz como título O Poder de Deus na Missão da Igreja. Vamos aqui fazer um resumo dos tópicos e subtópicos dessa última lição. O primeiro tópico tem como título A Doutrina do Espírito Santo segundo o evangelista Lucas. A importância, meus irmãos, do Espírito Santo nos escritos de Lucas é inegável. Através do Evangelho e do livro de Atos dos Apóstolos, Lucas ele nos ensina que o Espírito Santo desempenha um papel crucial tanto na missão de Jesus quanto na fundação e no crescimento da igreja primitiva. A presença e a ação do Espírito Santo são essenciais para a eficácia no ministério e para ganhar almas para Cristo. Isso é notório. Este aspecto, meus irmãos, é destacado nas palavras do próprio Senhor Jesus sobre receber o poder do alto, conforme Lucas 24 e verso 49, indicando que a atuação do Espírito Santo não é uma opção, mas uma necessidade vital. O início do ministério de Jesus foi marcado por seu batismo com o Espírito Santo. Podemos conferir lá em Lucas 3, 21 e 22, evidenciando que o poder do Espírito era indispensável para a realização da obra missionária, da obra divina. Jesus viveu e ministrou no poder do Espírito Santo, conforme Lucas relata no capítulo 4, verso 18 e verso 19, mostrando uma dependência completa dele. Este modelo, meus irmãos, serve como exemplo para a igreja atual, que é chamada a esperar
o revestimento do mesmo poder antes de embarcar na missão. Lucas 5,17, Mateus 12,28, reforçando a ideia de que o Espírito Santo é fundamental e não meramente adicional. Lucas também ele apresenta o enchimento do Espírito Santo como uma experiência tangível na vida dos crentes. O livro de Atos ele nos oferece uma visão pentecostal como um evento palpável, marcado por sinais visíveis e audíveis. Atos 5, verso 32. Como, por exemplo, falar em línguas. Essas manifestações não eram apenas subjetivas, não, mas também, meus irmãos, objetivamente observáveis, tornando incontestável para os presentes que o Espírito Santo havia sido recebido, conforme Atos 11, 15 ao 17. Este aspecto realça a natureza concreta e verificável da experiência com o Espírito Santo. A doutrina pentecostal, desde o seu início, ela destaca o falar em línguas desconhecidas, como a prova inicial visível do batismo no Espírito Santo, conforme está exemplificado em Atos. Este fenômeno ocorreu em várias ocasiões, evidenciando sua importância e universalidade entre os primeiros crentes, conforme Atos 2 e 4, 10, 44 a 46 e 19, verso 6. Mesmo, meus irmãos, em situações onde o falar em línguas não é explicitamente mencionado, Lucas sugere sua ocorrência lá em Atos 8, 14 ao 25, mostrando que a experiência do derramamento do Espírito Santo, evidenciado por línguas desconhecidas ou estranhas, é central para a compreensão lucana do batismo no Espírito Santo. Este ensino de Lucas nos desafia a buscar uma relação mais profunda com o Espírito Santo, reconhecendo sua indispensabilidade na vida e no ministério. Assim como o Senhor Jesus, a igreja primitiva, somos lembrados da necessidade de estarmos abertos e receptíveis à ação transformadora do Espírito Santo, buscando ser revestido de seu poder para testemunhar eficazmente o Evangelho. A experiência concreta do Espírito Santo, com a manifestação tangíveis, nos encoraja a buscar um coração aberto para tudo que Ele deseja realizar através da nossa vida cristã. Amém? Por isso, se você não é batizado ainda com o Espírito Santo, peça, ore, busque, vá atrás, corra atrás, né? E assim você vai receber o batismo com o Espírito Santo. Amém? Segundo ponto da lição: o Espírito Santo capacitando as testemunhas. A narrativa do livro de Atos dos Apóstolos oferece uma compreensão abrangente sobre como o Espírito Santo habilita os crentes para a missão divina. Inicialmente, destaca-se a habilitação dos líderes para a execução do trabalho designado por Deus, conforme Atos 4, verso 33. Observamos também, meus irmãos, por exemplo, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, enfrentando aqueles sacerdotes com coragem. Conferimos lá em Atos 4, verso 8. E o apóstolo Paulo, igualmente cheio do Espírito Santo, desafiando Elimas, o feiticeiro. Atos 13, verso 9. Além disso, percebe-se que não apenas os apóstolos, mas também pessoas consideradas pessoas normais, comuns, eram revestidas com poder divino. Lucas enfatiza que o derramamento do Espírito Santo ocorreu sobre toda a carne, conforme Atos 2,17, sem distinção. A ação do Espírito Santo não se restringe aos conhecidos líderes. Ananias, por exemplo, uma figura até então sem destaque, é escolhida por Deus para um papel crucial na vida do apóstolo Paulo, marcando um ponto de virada em sua missão. Confira em Atos 9, versos 10 e 11. Da mesma forma, a gente observa Estevão e Filipe, inicialmente selecionados para tarefas aparentemente secundárias, como o serviço de mesas,
são empoderados para realizar milagres e também prodígios. Confira Atos 6, verso 8 e Atos 8, verso 6. Esses exemplos, eles ilustram que Deus não estabeleceu um grupo exclusivo para a sua obra, mas sim, Ele equipou uma variedade de testemunhas com o poder do Espírito Santo. No enquadramento proposto por Lucas, a Igreja do Novo Testamento ela carrega uma missão profética, na qual todos os crentes têm um papel ativo. Confira Atos 2:17. Este enfoque não se limita ao testemunho individual, conforme explorado neste estudo, mas se estende à atuação coletiva da igreja, conforme documentado lá em Atos. Essa comunidade de fé, fortalecida pelo Espírito Santo, meus irmãos, conquista respeito e admiração das pessoas, promovendo assim o crescimento e a expansão das congregações cristãs. Confira Atos 2:47 e Atos 9:31. Ao refletir sobre esses versículos e esses exemplos, o Espírito Santo não escolhe indivíduos baseado em status ou habilidades que essas pessoas possam ter, mas outorga poder a todos os que estão dispostos a servir a Deus. Isso é um lembrete de que, independentemente de nossas limitações, meus irmãos, ou dúvidas, o Espírito Santo pode nos capacitar para contribuir significativamente para a missão de Deus, seja através de ações simples ou tarefas que pareçam além das nossas capacidades. O poder do Espírito Santo está disponível para fortalecer e nos usar como uma testemunha de Cristo neste mundo conturbado. Amém? Adentraremos agora no terceiro tópico da lição. Terceiro tópico da lição: o Espírito Santo como fonte geradora de missões. No livro de Atos dos Apóstolos, especialmente o capítulo 13, somos introduzidos ao relato emocionante do envio dos primeiros missionários pela igreja de Antioquia. Este episódio, meus irmãos, se destaca pela atuação direta do Espírito Santo na direção missionária. Lucas, o autor, ele faz questão de mencionar a presença de profetas na comunidade de Antioquia. A gente pode conferir Atos 13 e o versículo 1, sugerindo que essa era a maneira do Espírito Santo se manifestar na escolha e no envio de Paulo e Barnabé para a jornada missionária que se iniciava naquela época. Através dos dons espirituais, essa dupla foi designada para uma missão de grande importância, evidenciando que o Espírito Santo é o verdadeiro motor por trás do chamado e envio missionário. Confira Atos 13 e o versículo 2. Vivendo em uma sociedade cada vez mais plural, não podemos ignorar, meus irmãos, a importância de uma estratégia missionária bem definida. Não se trata apenas de enviar missionários, não, mas de entender quem enviar, o melhor momento para o envio e a maneira mais eficaz de fazê-lo. O exemplo de Paulo e de Barnabé, que foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar na Ásia e em Bitínia, Atos 16, 6 e 7, ressalta a necessidade de discernimento divino na escolha dos campos missionários. Não é o missionário que diz, eu vou para a Inglaterra, eu vou para a França, não é fazer turismo. A direção é do Espírito Santo. E este episódio, ele ilustra muito bem como o Espírito Santo tem o poder de direcionar o evangelista aonde ele deseja que seja ouvido, como foi o caso da visão de um homem macedônico, por exemplo, implorando por ajuda, Atos 16 e 9. Tal discernimento também nos lembra que, mais do que o simples desejo de engajar missões, é crucial buscar a direção do Espírito Santo para garantir que nossos esforços estejam alinhados com os planos de Deus. Este entendimento transforma nossa perspectiva sobre o envolvimento missionário. Como crentes, somos chamados
a estar atentos à orientação do Espírito Santo, buscando discernir nosso papel único no grande plano de Deus para a humanidade. Pode ser, meus irmãos, que não sejamos chamados para cruzar oceanos, mas talvez para atravessar a rua onde moramos e oferecer palavras de esperança e de salvação para nosso vizinho que ainda não é crente. O convite, meus irmãos, é para estar aberto e disponível ao chamado do Espírito Santo, confiando que Ele nos guiará aos campos onde nossa presença e nossa mensagem são mais necessárias. Por isso, se você não tem chamado missionário para fazer em outros países, comece pela sua casa. Comece evangelizando dentro da sua própria casa. Depois para os seus vizinhos, seus colegas de trabalho. A oportunidade não vai faltar. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém. Meus irmãos, chegamos à conclusão da nossa lição 13, a última lição desse primeiro trimestre de 2024. Na conclusão diz o seguinte: encerramos esta lição e, consequentemente, este trimestre, mostrando que o Pentecostes faz toda a diferença no cumprimento da vocação missionária da igreja. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja local está desabilitada para cumprir sua missão. O Espírito Santo é a força motriz do corpo de Cristo, em sua dimensão local. Sem o Espírito Santo, a igreja não vai a lugar algum. Esta é uma grande realidade, meus irmãos. Sem o Espírito Santo, a igreja fica inerte, sem poder para agir neste mundo conturbado. Que Deus em Cristo vos abençoe. E se estas aulas foram bênçãos para você, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Te aguardamos no segundo trimestre de 2024 com a nova lição que já estamos preparando para trazer para você. Amém? Deus te abençoe. Amém.